Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, na minha visão vi uma nuvem branca, e sentado na nuvem alguém que parecia um filho do homem. Tinha na cabeça uma coroa de ouro, e nas mãos uma foice afiada. Saiu do templo um outro anjo, gritando em alta voz para aquele que estava sentado na nuvem: Lança tua foice e ceifa. Chegou a hora da colheita. A seara da terra está madura. E aquele que estava sentado na nuvem lançou a foice, e a terra foi ceifada. Então saiu do templo que está no céu mais um anjo. Também ele tinha nas mãos uma foice afiada. E saiu de junto do altar outro anjo ainda, aquele que tem o poder sobre o fogo. Ele gritou em alta voz para aquele que segura a foice afiada: Lança a foice e colhe os cachos da videira da terra, porque as uvas já estão maduras. E o anjo lançou a foice afiada na terra, e colheu as uvas da videira da terra. Depois despejou as uvas no grande lagar do furor de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, imaginem-se em um campo de trigo no momento da colheita. O sol está no seu ponto mais alto, os horizontes se estendem em ondas douradas, e o som do vento entre as espigas cria uma melodia quase celestial. Mas este não é um momento de simples beleza agrícola. É um momento de decisão, de separação, de julgamento. Esta imagem captura a essência profunda de nossas leituras de hoje, um chamado para refletirmos sobre o tempo, a história e o destino final de nossa jornada humana. O livro do Apocalipse nos apresenta uma visão dramática e intensa. Não é um texto para os fracos de coração. Vemos duas figuras celestiais com foices, instrumentos de colheita, prontas para uma tarefa que vai além da simples agricultura. Uma figura, semelhante a um filho de homem, sentada em uma nuvem branca, segura uma foice afiada, pronta para ceifar a terra. Esta imagem nos remete imediatamente à parábola do trigo e do joio que Jesus conta em outro momento do Evangelho. Na agricultura, a colheita é um momento de separação. O trigo bom é recolhido e o joio é separado para ser queimado. No contexto apocalíptico, esta colheita representa o julgamento final, o momento em que será revelado o verdadeiro valor de nossas vidas. Mas o que significa essa colheita para nós hoje? Não é uma mensagem de medo, mas um convite à reflexão profunda. Cada um de nós está constantemente plantando sementes em nossa vida. Sementes de bondade ou de egoísmo, de amor ou de indiferença, de fé ou de dúvida. A colheita final será o momento em que essas sementes serão reveladas em sua verdadeira natureza.
O Evangelho de Lucas nos leva a um momento igualmente tenso no Templo de Jerusalém. Alguns discípulos estão admirando a beleza arquitetônica, as pedras preciosas, os monumentos impressionantes. Mas Jesus vê além da superfície. Dias virão, ele profetiza, em que não ficará pedra sobre pedra que não seja destruída. Que palavras perturbadoras! O templo, símbolo de estabilidade religiosa e nacional, será completamente demolido. Jesus está falando não apenas de um evento histórico, a destruição do templo por Roma em 70 d.C., mas de algo mais profundo. Ele está desafiando a ideia de que nossa segurança está em estruturas físicas ou instituições humanas. Quantas pedras em nossas vidas precisam ser derrubadas? Quantas falsas seguranças construímos? Sucesso profissional, status social, riqueza material. Tudo isso pode desmoronar em um instante. Jesus nos convida a construir nossa vida em uma fundação que não pode ser destruída. Seu amor, sua graça, sua verdade. Jesus continua profetizando sobre os sinais dos tempos. Haverá grandes terremotos, haverá fomes e pestilências em vários lugares. Aparecerão coisas espantosas e grandes sinais no céu. Estas não são apenas previsões de calamidades, mas um chamado para estarmos espiritualmente alertas e preparados. Em nossa cultura atual de instantaneidade e gratificação imediata, somos frequentemente pegos desprevenidos. Vivemos como se o momento presente fosse tudo o que existe, mas tanto o Apocalipse quanto o Evangelho nos convidam a uma perspectiva mais ampla, uma visão que transcende o aqui e agora. Pensem comigo, se soubessem que têm apenas um dia para viver, o que mudariam? Que perdões deixariam de adiar? Que amor deixariam de expressar? Que sonhos realizariam? A mensagem de hoje não é para nos paralisar de medo, mas para nos despertar para o que realmente importa. A colheita de que fala o Apocalipse não é sobre condenação, mas sobre revelação. É o momento em que o verdadeiro caráter de nossa vida será manifestado. Será que nossas ações foram sementes de trigo, nutrindo, sustentando, trazendo vida? Ou foram sementes de joio, destrutivas, egoístas, vazias? São Paulo nos dá uma luz sobre como preparar essa colheita quando escreve aos Gálatas sobre os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, temperança. Estas são as sementes que produzem uma colheita abundante e significativa. Mas como plantamos essas sementes em um mundo que parece estar constantemente à beira do caos? Como mantemos a esperança quando tudo ao nosso redor parece estar desmoronando? A resposta está em manter os olhos fixos não nas estruturas que podem desmoronar, mas naquele que permanece eternamente. Jesus não nos promete uma vida sem desafios, mas promete estar conosco em todos os desafios. Ele é nossa rocha, nossa fortaleza, nosso refúgio seguro. Cada dia é uma oportunidade de plantar sementes do reino. Cada encontro é uma chance de manifestar o amor de Cristo. Cada desafio é uma oportunidade de crescimento espiritual. Meus queridos, a mensagem de hoje não é de medo, mas de esperança preparada. Não somos chamados a prever exatamente quando ou como será a colheita final, mas a viver cada momento com intencionalidade, amor e fé. Sejam como agricultores sábios, plantando com cuidado, sabendo que cada semente importa. Não se preocupem com a aparência externa das coisas, sejam essas pedras do templo ou sucessos mundanos. Concentrem-se no cultivo de uma vida enraizada em Deus. Estejam alertas, mas não ansiosos. Preparados, mas não temerosos. Conscientes de que cada momento é uma dádiva, cada ação uma semente, cada dia uma oportunidade de manifestar o reino de Deus. Que quando chegar o momento da colheita, possamos ouvir aquelas palavras abençoadas: bem-vindos, bons e fiéis servos. Entrem na alegria do seu Senhor. Amém.
São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.